Sem dúvida nenhuma, uma das classes mais importantes dos antibacterianos é a classe dos beta-lactâmicos, uma classe rica em diversas drogas diferentes que por muito tempo foram a salvação para diversas infecções que causavam um número expressivo de mortes. E, claro, hoje em dia é o alvo de várias bactérias multiresistentes. A classe dos beta-lactâmicos é uma classe que traz consigo um anel, chamado de anel beta-lactâmico, que está presente em todas as drogas dessa classe. Nós podemos dividir a classe dos beta-lactâmicos entre penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos, e todas essas drogas vão atuar inibindo uma enzima muito famosa chamada de transpeptidase. A transpeptidase é uma enzima essencial para a sobrevida das bactérias, principalmente gram-positivas. Por quê? A ação dessa enzima, da transpeptidase, é fazer a ligação dos peptídeos presentes na membrana de peptídeo glicanos. Sem essa ação, sem essa ligação, sem essa ação da enzima sobre a membrana, ela simplesmente não é produzida. É como você criar camadas que não conseguem se ligar. A camada de peptídeo glicano é extremamente importante para manter a pressão interna da bactéria e a estrutura íntegra, mas ela tem uma importância muito maior em bactérias gram-positivas. Essa membrana é muito mais espessa nas bactérias gram-positivas. Nas bactérias gram-negativas ela é mais delgada e, além disso, nós temos uma outra membrana que recobre a bactéria, a membrana externa, que fica além da parede de peptídeo glicanos, e muitas vezes é um entrave para o medicamento no momento que ele tenta alcançar o alvo, que é a transpeptidase, que fica na região periplasmática. Sendo assim, a classe dos beta-lactâmicos tem uma afinidade natural mais para bactérias gram-positivas. E as bactérias gram-negativas desenvolveram, a partir dos anos, uma resistência intrínseca muito forte contra essa classe. Mas, claro, diversos medicamentos dos beta-lactâmicos atuam sim em gram-negativas. Algumas das formas de resistência intrínseca são a produção de porinas, a alteração das porinas, que são canais que permitem a entrada do fármaco pela membrana externa, lá nas bactérias gram-negativas, a produção de bombas de efluxo que retiram o medicamento uma vez que ele está muito próximo de agir do seu alvo, dentre outros mecanismos que são hoje um desafio para a descoberta de novas terapias antibacterianas. A história dos beta-lactâmicos começa com Alexandre Fleming, em meados de 1928. Falamos muito disso nas aulas de antibacterianos, que foi a época da descoberta das penicilinas. Essa descoberta travou um grande marco para a medicina, porque pôde-se notar a produção de substâncias que podiam ser úteis no dia a dia clínico a partir da produção de fungos ou de outros micro-organismos. O Penicillium notatum foi o fungo identificado como produtor das primeiras penicilinas. E o uso clínico então começou a ser massivamente indicado em 1941, que foi um divisor de água, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Mas não foi só o Penicillium notatum que foi descoberto, que foi definido como um grande produtor de substâncias que poderiam dar origem a medicamentos. Bem pelo contrário, diversos outros micro-organismos se enquadraram nesse quesito. Por exemplo, além do Penicillium notatum lá em 1928, nós tivemos micro-organismos que deram origem à streptomicina em 1944. Também há o clonamfenicol, em 47, a vancomicina em 56, mas tem uma certa controvérsia da época que a vancomicina foi descoberta, mas existem relatos fortes que foi em 1956, e a gentamicina em 1963. Isso foi um marco tão importante que depois desse tempo, dos anos 50 e 60, se definiu que essa época foi a época de ouro para a produção de novos antibacterianos. Com o advento de técnicas de fermentação, de síntese química, pôde ser isolado então os núcleos dessas estruturas e criado novas drogas a partir delas, assim ampliando a classe, modificando
quimicamente as moléculas, estendendo o espectro de ação, dentre outras características que foram sendo criadas. Dentro da classe das penicilinas foi possível então isolar o núcleo 6-APA, dando origem às primeiras penicilinas orais efetivas, as aminopenicilinas, e o núcleo 6-ACA, que ampliou então a classe dos beta-lactâmicos, criando as aminocefalosporinas ou cefalosporinas. Outras alterações foram possíveis, né? Incluindo anéis pirrolínicos, dando origem então às carbapenemases, sem anel nenhum, dando origem aos monobactâmicos, e outros anéis então associados, outras estruturas associadas, dando origem aos inibidores das beta-lactamases, enzimas que ao passar dos anos se tornaram cada vez mais importantes, porque são enzimas que degradam toda a classe dos beta-lactâmicos. Claro que cada uma com a sua seletividade, mas muito importantes na criação de resistência bacteriana. Uma informação muito importante que eu não posso deixar passar é a produção de alguns resíduos do metabolismo dos beta-lactâmicos. Sempre quando o anel beta-lactâmico é quebrado, ou pela ação de uma beta-lactamase, ou pelo próprio metabolismo do medicamento dentro do nosso organismo, pode ser gerado, e na verdade sempre é gerado, só vai depender da quantidade, um radical chamado de peniciloil. O peniciloil, ele por si só, unicamente, só pela própria estrutura, ele é muito solúvel, ele é pequeno, ele circula no sangue desapercebido. Porém, ele tem uma grande afinidade com grupamentos aminos de proteínas plasmáticas. E quando ele está em uma concentração ideal, ele começa a reagir com essas proteínas, alterando então uma substância que tinha baixo peso molecular para uma substância ligada às proteínas de alto peso molecular. Aí sim. E essa estrutura de alto peso molecular tem uma grande possibilidade de ser reconhecida como um antígeno para o nosso corpo e assim desencadear reações de hipersensibilidade, respostas imunes e até anafilaxia como uma reação grave. A anafilaxia normalmente é a reação mais grave dentro de um processo alérgico. Diversos estudos, então, definem que quanto mais você utiliza fármacos da classe dos beta-lactâmicos, mais risco você vai ter de acumular esse radical peniciloil e depois, lá na idade adulta, desenvolver uma hipersensibilidade ou até resultar num choque anafilático. Então a primeira classe de penicilinas, a primeira classe de beta-lactâmicos, né, é as penicilinas, é a classe das penicilinas, utilizadas em pneumonias, otites, sinusites, faringites, trato respiratório, né, infecções cutâneas, meningites, até infecções do trato reprodutor, endocardites e na profilaxia de cirurgias. Os efeitos adversos dessa classe, né, normalmente estão relacionados a reações de hipersensibilidade. Como eu disse, o radical peniciloil está presente, então pode ser em virtude dessa substância. Mas existem pacientes que são alérgicos à estrutura das penicilinas, e assim pode acontecer reação também alérgica a cefalosporinas, aos monobactâmicos e aos carbapenêmicos. Tem que ser muito bem avaliado. Mas reações adversas mesmo não são muitas. Existem manifestações cutâneas que podem acontecer pela própria hipersensibilidade, toxicidade renal em algumas drogas, né? Toxicidade hematológica também muito pontual e neurotoxicidade também em uma prevalência muito pequena. Muito bem, então a primeira classe de penicilinas são as benzilpenicilinas e elas tiveram origem natural. Na síntese então pelos fungos produtores de penicilina, quando ocorre a associação com ácido fenoxiacético, é produzida a penicilina V ou fenoximetilpenicilina. E quando associado o ácido fenilacético, um núcleo procaína, um núcleo benzatina ou um sódio potássio, são desenvolvidos todas as outras penicilinas, incluindo a benzilpenicilina. Foi só com aquele processo de fermentação bem estabelecido que eu citei no slide anterior, que pôde ser isolado daí o núcleo 6-APA, que surgiu as outras penicilinas sintéticas, né, ou semissintéticas, melhor dizendo. Dentre elas as aminopenicilinas, que até hoje são largamente utilizadas. Quem são elas? Amoxicilina e ampicilina. Então, quando você tem a penicilina cristalina, você tem uma penicilina que é aquosa, endovenosa, atravessa a barreira hematoencefálica e pode tratar diversos processos infecciosos dentro do sistema nervoso central.
Uma substituição então para o núcleo benzatina, você tem então a penicilina G benzatina, que é de depósito, que de maneira nenhuma pode ser aplicada no sangue, porque ela é liberada aos poucos, a estrutura hidrossolúvel é liberada aos poucos, tanto que pode durar até 30 dias a ação desse medicamento. Ou quando você altera o núcleo R2 ali por um núcleo procaína, você tem a penicilina procaína, que também é de depósito, porém ela até retarda um pouco o pico plasmático, mas mantém apenas 12 horas de ação, bem diferente do que a benzetacil ou penicilina G benzatina. Também nós temos a possibilidade de alterar outros núcleos, como por exemplo o núcleo benzil, que é o R1 aqui nessa figura, pelo núcleo fenoximetil, criando então a penicilina V, que era via oral, que era para ser a solução ambulatorial do uso de penicilinas, é de uso tratamento diário, os níveis séricos aumentam, as preparações, né, conseguem chegar a 5 vezes maiores, 5 vezes mais do que uma penicilina administrada intramuscular, então tinha efetividade terapêutica mesmo, porém causava muita intolerância gástrica e não podia ser utilizado mesmo, nem num prazo intermediário. As principais bactérias tratadas pelas penicilinas são cocos positivos, né? Dentre eles Streptococcus principalmente. Outras, por exemplo, como Listeria actinomyces e Pasteurella também podem ser tratadas, infecções por elas, né? Podem ser tratadas pelas penicilinas, e nota-se ali a listeriose, a actinomicose e as mordidas de animais também podem trazer a Pasteurella. Então, utilizado esses fármacos, muito utilizada a benzetacil também para infecções laringites, né, por Streptomyces pyogenes, né, que é um Streptococcus, perdão, não é Streptomyces, né, Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria com coco gram-positivo muito importante, muito colonizador e muito virulento no trato respiratório superior, e também trata então através de infecções por espiroquetas, principalmente treponema pallidum no tratamento de sífilis. É muito utilizada hoje ainda a benzetacil no tratamento frequente da sífilis, e organismos anaeróbicos em menos escala, mas com possibilidade, como o Spirillum e principalmente o Clostridium. Depois das benzilpenicilinas foram criadas então outras penicilinas com a ideia de que o Staphylococcus estava apresentando resistência a essas penicilinas iniciais, principalmente pela produção de beta-lactamases que degradavam essas penicilinas, né? Então foi criadas as penicilinas anti-estáfilo e as penicilinas de espectro estendido ou de amplo espectro, capazes de matar outros tipos de bactérias e não só as bactérias gram-positivas. As penicilinas anti-estáfilo, na verdade, elas tinham uma diferença apenas, elas tinham um núcleo diferenciado, né? Substituições que permitiam com que ela não sofresse tanta ação das beta-lactamases, porém logo em seguida, com o surgimento dessa classe, a resistência também avançou e logo nós já tínhamos estafilococos, principalmente resistentes à meticilina. E aí surgiu o nome, MRSA, Staphylococcus resistente à meticilina. Por muito tempo foi um criminoso no meio da microbiologia, porque ele combatia os antibióticos descobertos no mesmo ano dele, no mesmo ano que foi descoberta as cepas, com um grau de intensidade muito grande. As penicilinas de amplo espectro, como a carbenicilina e a ticarcilina, elas são mais hidrossolúveis, têm uma polaridade diferente à molécula, o que faz com que elas passem mais pelas porinas e assim atuem mais em bactérias gram-negativas, como Proteus, Escherichia coli, Enterobactérias, Pseudomonas, Klebsiella, né, Enterobacter. Então nós temos outra gama de bactérias que sofrem pela ação dessa classe de antibacterianos. E além disso, com o surgimento dos inibidores da beta-lactamase, a associação de ticarcelina e ácido clavulânico aumentou mais ainda o espectro de ação e a potência sobre gram-positivo e gram-negativo. Muito bem, há outras penicilinas de amplo espectro, né, de espectro estendido, a ureidopenicilina, chamada de piperacilina. A piperacilina até hoje é muito utilizada, hoje em associação ao tazobactam, um inibidor da beta-lactamase, o que ampliou
o espectro de ação para tratar até pneumonias bacterianas, que são infecções pulmonares que não se sabe se o agente etiológico vem do trato gastrointestinal por uma regurgitação ou se realmente é um patógeno padrão. Outras infecções graves que são tratadas com piperacilina são as infecções oriundas de peritonites e pé diabéticos, que tem que ter uma ação urgente bacteriana. A piperacilina, ela tem todo esse espectro de ação, tanto em gram positivo quanto em gram negativo, de maneira efetiva, graças à associação do inibidor da beta-lactamase, chamado de tazobactam. Sozinha ela não consegue fazer nada, então ela vai junto com o inibidor principalmente. Aqui é um exemplo, né? Um exemplo onde a piperacilina está sozinha e depois com o tazobactam, ampliando mais para bactérias resistentes, né? Produtoras de beta-lactamase. A terceira classe, ou quarta classe, se você considerar os antibacterianos, as penicilinas de amplo espectro, como uma classe sozinha, é a classe das aminopenicilinas, que elas foram as primeiras com possibilidade do uso oral. E alguns estudos mostram que esse surgimento das penicilinas orais foi o que mais comprometeu o surgimento, que mais resultou na criação da resistência, porque aí a ampicilina e a amoxicilina foram utilizadas de maneira massiva, numa época que não tinha controle especial, numa época que não tinha controle sanitário sobre o uso dessas drogas, e isso mostra que no Brasil foi um dos fatores importantes para a criação de resistência bacteriana. Nós temos então um grupo de penicilinas com atividade contra gram-negativos, principalmente uma bactéria que era muito difícil ser tratada com todos os fármacos anteriores, né? Que é a Haemophilus influenza, Escherichia coli e Proteus mirabilis. Essas três bactérias, e principalmente o Haemophilus, causavam muita otite. A Escherichia coli e o Proteus mais do trato gastrointestinal, né? Escherichia coli, evidentemente, que é mais do nosso intestino e trato geniturinário, mas o Haemophilus causava muita otite média em crianças e adultos, mas crianças pequenas em uma grande prevalência. Então a ampicilina e a amoxicilina tinham essa ideia. Surgiram no mercado com um grupamento amino, que deu mais afinidade com porinas e permitiu com que eles atuassem mais em bactérias gram-negativas. Além disso, é uma formulação estável e meio ácido, que pode permitir então a absorção por via oral, graças à afinidade que tem com o trato gástrico do nosso organismo. O espectro de ação, então, é muito parecido entre a ampicilina e a amoxicilina e vão ser e sempre foram utilizadas desde o surgimento para infecções e vias aéreas superiores, principalmente por Streptococcus pyogenes, Streptopneumoniae, né? E a Haemophilus influenza. Porém, a amoxicilina é mais sensível para essas bactérias do que a ampicilina. Apesar do espectro de ação ser muito parecido, tem uma certa preferência da amoxicilina do que em comparação à ampicilina. Não tem ação sobre o trato urinário, porque basicamente o trato urinário ele tem a presença de enterobactérias e que a amoxicilina e penicilina quase não atuam sobre elas. Uma informação curiosa é que algumas meningites de comunidade são causadas por Streptopneumoniae e Neisseria meningitis. Mas outras infecções, principalmente meningites em crianças, são pela Listeria monocytogenes, e essa é uma bactéria com muita sensibilidade à ampicilina. Então a ampicilina está presente em alguns protocolos, como protocolos de meningite. Então aqui está um exemplo, ó, etiologia da meningite bacteriana. Recém-nascido até 2 meses, olha só, pode ser Listeria, né? Pode ser Streptococcus, mas Listeria está presente. De 2 anos a 5, Listeria já não está mais, de 5 a 60 não está mais e de 60 em diante está lá, porque ela é muito oportunista em organismos com baixa imunidade. E nada melhor para uma criança de menos de 2 anos e um idoso acima de 60 para que a Listeria se multiplique. Então, as terapias empíricas, por quê? Porque não vamos esperar sair um resultado do antibiograma ou do cultivo de bactérias na placa para começar o tratamento, às vezes é urgente. Então existe a antibiótico terapia empírica que baseia a ação de cefalosporinas de terceira geração e ampicilina, graças à possível presença da Listeria, né? Em recém-nascidos até 2 anos de idade, de 2 a 5 só cefalosporinas de terceira geração,
de 5 a 60. Cefalosporinas também de terceira geração e mais de 60 associado dessa classe com a ampicilina. Notem que o uso das drogas está relacionado com a doença e também com a bactéria presente naquela doença. Se você não define qual bactéria, você tem as possibilidades. Que nem aqui nós temos ali 2 a 5 anos Listeria, Strepto e Haemophilus, que podem ser causadores da infecção que eu estou estudando. E assim, os antibacterianos têm que estar relacionados com um espectro suficiente para cobrir todas as bactérias. Essa é a antibiótico terapia empírica que eu citei no tratamento da meningite. Os inibidores da beta-lactamase foram substâncias criadas para impedir a ação da beta-lactamase sobre os beta-lactâmicos, ou seja, impedir com que ela degrade a estrutura básica da classe. Porque se houver essa degradação, o antibiótico simplesmente não terá efeito, mecanismo ativo nenhum. Nós temos então o ácido clavulânico, que é naturalmente associado à amoxicilina, o tazobactam à piperacilina e o sulbactam à ampicilina. Existem novos inibidores, de beta-lactamase que estão sendo testados cada vez mais e que vão chegar no mercado brasileiro logo em seguida, talvez o ano que vem ou mais próximo até que isso. Muito bem, e daí nós temos aqui a fotinho deles, para a gente poder conhecer, o Trifamox, que é a amoxicilina mais sulbactam, o Clavulin, que é a amoxicilina mais clavulato de sódio, e o Tazocin, que é muito utilizado, que é a MPNA mais piperacilina, e tazobactam. A próxima classe de beta-lactâmicos, é a chamada classe das cefalosporinas. E nós podemos dividir as cefalosporinas em 5 gerações. Eu trago 4 gerações aqui, porque são as principais. A 5ª geração está sendo agora estudada, está surgindo agora alguns fármacos, tanto que eu vou citá-la para vocês, mas ela não é a mais estudada e muito menos a mais utilizada nos dias de hoje. Então, as cefalosporinas elas vão apresentar maior potência que as penicilinas e também, infelizmente, pessoal, elas também apresentam hoje resistência bacteriana. Mesmo sendo uma classe inovadora, uma classe que promete ter mais sensibilidade para as bactérias básicas do dia a dia das infecções, tanto respiratórias quanto geniturinárias, ela também apresenta já muita resistência. Então vamos lá, geração por geração. Primeiro, elas foram descobertas então em 1948, através do isolamento de um núcleo 6-ACA, chamado de cefalosporinas C, e assim foi descoberta então todas as outras estruturas, mas mantendo a molécula básica, As mudanças aconteceram principalmente nos radicais, da farmacocinética ali no R e o espectro de ação ali no outro, primeiro R da estrutura e a mudança de metabolismo e farmacocinética no último R ali da estrutura do anel beta-lactâmico com os outros constituintes. Então a primeira classe de cefalosporinas é a classe onde nós encontramos cefalotina, cefazolina, cefalexina e cefadroxila. Professor, qual a diferença da cefalexina para a cefadroxila? Principalmente, pessoal, o espectro de ação é exatamente igual, porém, eles têm uma diferença muito grande de farmacocinética. Muito grande não, mas é considerável. A cefadroxila pode ser tomada de 12 em 12 horas, em alguns casos até uma vez ao dia, mas normalmente é de 12 em 12 horas, mas as cefalosporinas têm que ser usadas no mínimo 6 vezes por dia, 4 vezes ao dia, que é de 6 em 6 horas. Elas são mais resistentes ao estáfilo, mais ativas a Escherichia e Klebsiella, porém, ainda assim é desenvolvido resistência. Então aqui tem um resumo, tem uma boa atividade em gram-positiva, em excesso, em exceção, em estáfilo resistente à meticilina e a enterococos, e tem atividade moderada para gram-negativas. Nesse caso, nós temos a cefalexina e a cefadroxila, é mais comum sendo utilizadas em infecções de pele, partes moles, até em faringites e streptococcus, mas normalmente em infecções de pele. E a cefazolina, que é um dos fármacos mais utilizados em profilaxia cirúrgica, porque a cirurgia vai invadir a pele é repleta de bactérias que têm sensibilidade para essa droga, e por isso que a cefazolina é muito utilizada nessa profilaxia. Não é adequado em infecções por Haemophilus influenza e
em outras bactérias que causam sinusite, otite média, né, infecções do trato respiratório baixo, utilizar a primeira classe de cefalosporinas. Não terão espectro suficiente nem potência suficiente para trabalhar sobre a doença. Como elas não atravessam a barreira hematoencefálica, não devem ser utilizadas também em infecções do trato do centro do sistema nervoso central, porque não chegando no alvo não vai haver efeito suficiente. Tem um certo indicativo, né, de teratogenicidade, mas é muito baixo. Malformações imperceptíveis são causadas muitas vezes, mas chega até o indicador de 4,9%. Segunda geração de cefalosporinas, nós temos a cefoxitina, a cefuroxima ou azetilcefuroxima ou acetilcefuroxima e cefaclor. Esses três medicamentos vão atuar de maneira muito semelhante, mas vão ter diferenças, principalmente na farmacocinética. Notamos ali que a cefoxitina, que só tem em ambiente hospitalar, né, é tomada de 6 a 8 horas de intervalo. Cefuroxima ou azetilcefuroxima é de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Vai depender da via da administração, no caso via oral, que é a mais utilizada, né, o referência é o Zinat, é de 12 em 12 horas, e o cefaclor de 8 em 8 horas. É uma questão de sensibilidade muitas vezes. O médico utiliza uma droga que era para ser muito efetiva como padrão terapêutico, mas logo em seguida descoberto a resistência, ele volta atrás e escolhe outra classe muitas vezes. Muito bem, como é o caso do uso do cefaclor no lugar da azetilcefuroxima se for necessário. Apesar da interação, da hipersensibilidade, da alergia cruzada ser muito presente. Muito bem, a segunda geração então tem uma boa atividade com gram positivo, tem maior atividade com gram negativo, só que em exceção, novamente, né, Enterococcus staphylo resistente à meticilina e Staphylo epidermidis. A cefuroxima então, ela tem uma maior atividade em Strepto, Haemophilus, né, e também Catarrhalis, então eles têm um espectro maior em gram negativo, que fez com que muito seja utilizado numa terceira opção em tratamento de doenças respiratórias adquiridas, né, na comunidade onde não se sabe o agente etiológico, e como o salvador, né, uma segunda classe salvadora para infecções resistentes já às penicilinas. Então existe uma relação causal. Inicialmente se utiliza a amoxicilina para tratar lá as infecções de uma criança lá de 1 mês, antes de 1 ano de idade. Muito bem, ao passo que a resistência vai se estabelecendo ou de maneira extrínseca ou intrínseca, exige-se da terapêutica a substituição daquele antibiótico se os sintomas voltarem, se a febre voltar ou se qualquer sintoma voltar, exige com que haja uma substituição daquele antibiótico que estava sendo usado, a amoxicilina, por exemplo, por uma atividade diferente, um mecanismo mais específico, mais eficiente, por exemplo, a cefuroxima, que é uma cefalosporina de segunda geração. Então, muito utilizados esses fármacos em pneumonias, infecções do trato urinário, né, infecções urinárias de pele, sinusites e otites médias. Devido ao amplo espectro, acabam causando, então, possibilitando o efeito em diversos sítios de ação diferentes. A cefoxitima, ela é muito utilizada, tem maior afinidade contra bacilos fragilis ou frágiles, então é muito selecionado o efeito da cefoxitima. Mas também tem efeito sobre bactérias anaeróbicas gram negativas. E daí nós podemos ter um emprego bem importante da cefoxitina em infecções respiratórias, infecções intraabdominais, infecções pélvicas e ginecológicas, pé diabético, que tem uma situação de hipóxia, né? E também tecidos moles. Então é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. E aí nós temos as cefalosporinas de terceira geração. As cefalosporinas de terceira geração, elas vão ser a cefotaxima, ceftraxona e ceftazidima. E eles vão ter um espectro bem importante, porque tem uma menor afinidade com gram positivo, mas uma maior afinidade muito maior para gram negativo, né? Algumas exceções, né? Ela vai ter mais atividade, essa classe, contra enterobactérias,
contra estáfilo resistente, né? A meticilina e a estáfilo epidermidis vão ter menos efetividade, e a ceftazidima, que é uma das constituintes da classe, tem melhor difusão para o sistema nervoso central, né? Maior efeito sobre pseudomonas aeriginosas, mas é menos ativa contra cocos gram-positivo. Então é muito importante, principalmente, entender o efeito da ceftriaxona lá no tratamento da meningite, porque realmente ela tem maior difusão, ela pode atuar também no sistema nervoso central, e a ceftazidima também muito importante nesse ponto. Infecções e feridas cirúrgicas, pneumonias, trato urinário, desde simples até complicada o caso, e claro, em meningites por Haemophilus strepto e Neisseria. Muito utilizado a ceftriaxona, fármaco injetável intramuscular e maior representante da classe número 3 de cefalosporinas. Muito bem. E a última classe mais estudada, porque nós temos a 5ª geração também, é a 4ª geração do cefepime ou cefepima. Notem que ela tem que ser ajuste de clínice renal pela dose, mas é muito empregado em bactérias gram resistentes, multiresistentes ou pseudomonas. Tem uma ação muito importante sobre pseudomonas. Então tem maior afinidade com gram-positivos, ainda muito maior com gram-negativas, e é conhecida o cefepime como uma ação anti-pseudomonas, porque ela vai ser usada quase exclusivamente para infecções desse tipo. Tem outra atividade também em estáfilo sensível à oxacilina, e também, claro, essa classe, as cefalosporinas de 4ª geração, são menos empregadas porque são mais utilizadas dentro do hospital. Porém, a boa parte dessas enzimas, boa parte desses antibacterianos, são utilizados até que a bactéria consiga criar mecanismos de resistência. Isso que a principal resistência contra eles é a presença de beta-lactamases. Porém, nós temos outras formas de resistência, né? Que é a alteração do sítio de alvo, principalmente a proteína ligadora de penicilinas ou PBPs. Então também tem uma certa limitação na classe das cefalosporinas na questão da ação mesmo terapêutica. Muito bem, resumindo, as cefalosporinas são fármacos com maior efetividade, tanto em gram-positivo e gram-negativo, e vem como uma solução a alguns quadros mais simples de resistência às penicilinas, seja elas naturais como também semissintéticas. A outra classe, então, de antibacterianos do grupo, né, dos beta-lactâmicos são os chamados carbapenêmicos. Nós temos no Brasil disponível, então, carbapenêmicos imipenem, meropenem e ertapenem, e, claro, também podem apresentar resistências bactérias a esses agentes, mas não com tanta frequência quanto apresentam para as penicilinas. Eles têm um amplo espectro de atividade, agem em cocos e bacilos gram-positivos e negativos, aeróbicos e anaeróbicos, e principalmente são utilizados, né, em infecções hospitalares. O imipenem está mais relacionado com quadros tóxicos como convulsão e outros, mas basicamente tem poucos efeitos adversos. Quando que vão ser utilizados, então, os carbapenêmicos? Infecções hospitalares graves, né, onde há a falha terapêutica de outras drogas, infecções do trato urinário, desde que então tenha sido feito um screening de outras drogas e não tenha apresentado sensibilidade a nenhuma delas, dentre outras infecções mais graves. E daí nós temos uma característica bem importante, né? Poucos livros trazem isso, não vi em livros, vi em artigos, na verdade, que é a relação custo-benefício dos carbapenêmicos. Olha só o exemplo, pessoal. Nós temos ali o ertapenem, que ele tem uma meia-vida muito maior do que o imipenem e o meropenem, que são outros constituintes dos carbapenêmicos. Ele tem uma atividade essencial sobre enterobactérias, muito sensível, muito seletivo para enterobactérias, não agindo contra cineto e nem pseudomonas, que são bactérias oportunistas e muito perigosas. Muito bem, esse é o ertapenem. O imipenem ele é menos utilizado porque ele precisa de uma substância chamada de cilastatina para não causar um dano renal, então ele é menos utilizado. Mas nós temos o meropenem, que é muito utilizado mesmo. Ele vai ter uma atividade muito boa para enterobactérias, mas também vai atuar
sobre acineto e pseudomonas. E daí eu faço uma pergunta para vocês. Se eu tenho um fármaco como o ertapenem, que é seletivíssimo, né? Muito seletivo para enterobactérias, e eu tenho o meropenem, por exemplo, que tem menos seletividade, qual que vai gerar mais resistência frente ao uso no paciente? Evidentemente, o ertapenem vai causar menos resistência, porque ele não tem afinidade por uma gama maior de bactérias, a não ser a enterobactéria. Quando eu uso o meropenem, eu tenho um risco de, muito bem, matar a bactéria gram-positiva, porém, desenvolver uma resistência à presença da droga nas enterobactérias, no Acinetobacter e na Pseudomonas, principalmente acineto e Pseudomonas em todas, né, pessoal? A necessidade de tratar doenças que tem como agente etiológico esses dois carinhas aí, cada vez mais fica importante. Então, o meropenem causa mais resistência que o ertapenem, mas a efetividade é muito parecida. Então, se fizer um custo-benefício do uso dos carbapenêmicos, fica menos custoso utilizar o ertapenem. Porém, o número de ampolas, o tempo de tratamento compromete e muitas vezes é inviável fazer esse tipo de preceito. Então, o meropenem é mais usado intra-hospitalar por causa do custo, apesar do espectro ser mais estendido. Nós temos ainda os monobactâmicos, que tem como exemplo o Aztreonam. Poucas bactérias têm sensibilidade, têm resistência ao Aztreonam, apesar de ter essa incidência, sim, desse tipo de resistência. Então, diversas modificações acontecem nas bactérias gram-negativas, capazes de impedir a ação do Aztreonam, principalmente. Ele se assemelha muito aos aminoglicosídeos, então pode ser até confundido por receptores e por enzimas dentro do nosso corpo, mas o mais importante é que ele também pode apresentar o Aztreonam uma efetividade muito boa, né, excelente sobre enterobactérias, pseudomonas, influenza e outros gonococos. Não é, então, a primeira escolha só em falhas terapêuticas que são utilizadas em pacientes com CEP, pneumonias graves, UTIs, infecções intraabdominais, cirúrgicas, né, ou até meningites. Então, esses foram os beta-lactâmicos de maneira muito rápida, muito sucinta. Esse slide da aula, né, da aula de antibacterianos, é um slide que está presente dentro da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, é um dos slides, né, dentro desse módulo completo de anti-infecciosos, então vale a pena conferir, depois no final eu vou mostrar para vocês a plataforma por dentro. Então os antibacterianos beta-lactâmicos, fechado, tem como estudar mais ainda? Claro que tem, nunca esgota o tema, né, mas vamos para a próxima classe, que é uma classe muito importante, que eu adoro, pessoal, que é dos glicopeptídeos. O que vai acontecer com os glicopeptídeos? Qual é o alvo dos glicopeptídeos? Vamos relembrar. Os beta-lactâmicos, eles vão impedir a transeptidase de fazer a transpeptidação entre os peptídeos da cadeia de peptídeo-glicano. Muito peptídeo na cabeça, né? Mas a transpeptidase constrói a membrana e os beta-lactâmicos, como são muito parecidos com aminoácidos, né, que é o DALA e o DALA, que é lá que vai acontecer a ligação da transpeptidase, vão acabar confundindo a transpeptidase e fazendo com que ela seja inibida por eles. Os glicopeptídeos vão agir de maneira diferente. Eles vão lá e vão se unir ao DALA e impedir que a transpeptidase chegue lá para atuar. Então a afinidade deles, o alvo é os aminoácidos DALA, lá a estrutura de ligação deles. Muito bem, existem formas de resistência. O gene VAN-A, VAN-B e outros codificam terminais dessa união DALA diferente, botando outras estruturas e também então diminuindo a sensibilidade, a afinidade dos glicopeptídeos pelo alvo, causando então esse problema de resistência. Muito bem, tem outro problema do uso dos glicopeptídeos. Eles não agem em bactérias gram-negativas, não agem. São utilizados principalmente em bactérias resistentes a outras classes de beta-lactâmicos, principalmente aquelas classes que têm beta-lactamases, porque os glicopeptídeos, as bactérias que produzem beta-lactamases não vão atuar sobre os glicopeptídeos, porque eles não são beta-lactâmicos.
Além disso, bactérias que produzem PBPs diferentes também não vão atuar, não vão ter benefícios sobre glicopeptídeos, porque o alvo é outro, só realmente aquelas enterobactérias safadas que produzem genes que produzem então alvos diferentes para os glicopeptídeos que vão ser resistentes, e um outro sem vergonha de um Staphylococcus que é chamado de VISA, que é Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, que copiou esse gene aí da Van A, Van B, Van BC do Enterococcus e acabou ficando multiresistente também à vancomicina. Então ele vai atuar nas gram-positivas resistentes, só não vai ter afinidade realmente se tiver resistência a ele, e não vai atuar em gram-negativa porque não atravessa porinas. Também o tamanho da molécula da vancomicina, da teicoplanin, não vai atravessar mesmo as porinas das bactérias gram-negativas. Então não vamos ter chance de alcançar o local de ação delas na bactéria. Curiosidades da vancomicina. Ela tem diversos efeitos adversos para começar, né? Pode causar febre, calafrios, flebites na hora da infusão e uma síndrome muito peculiar que é a síndrome de pescoço vermelho, que é um eritema no tórax muito avançado no momento que é infundido, principalmente com uma velocidade rápida, né, alta, a vancomicina na veia do paciente. Então é um rush cutâneo instantâneo pela presença da vancomicina. Uma vez apresentada essa reação, o paciente não pode mais usar, porque pode ter um choque anafilático. E claro, é ponderado, às vezes é necessário, muito necessário utilizar a vancomicina, a ideia é botada na balança os prós e os contras, mas normalmente é infundido um antialérgico, um corticoide e retirada a vancomicina caso aconteça essa síndrome do pescoço vermelho. Além disso, pode ocorrer leucopenia também, ototoxicidade, muito importante essa reação, e a principal reação adversa, né, efeito adverso da vancomicina, que é a nefrotoxicidade. Comparando a vancomicina com a teicloplanina, nós temos menos efeitos adversos. A teicloplanina, então, ela tem menos efeitos cutâneos, né, uma prevalência muito menor, uma prevalência muito rara, um efeito muito raro de ototoxicidade e também muito menos nefrotoxicidade. Muito raro esse efeito. Porém, ela é bem mais cara que a vancomicina. Então aqui mostra a origem, né, em 1959, tu vê que no outro slide era 52, então tem certo problema em definir a origem realmente da vancomicina, da classe dos glicopeptídeos, mas em meados de 1950, né, melhor dizendo, a primeira bactéria, a primeira cepa resistente foi em 1966, então teve um longo tempo em comparação a outros antibacterianos que logo em seguida, no outro ano ou depois de 5 anos, já tinham bactérias resistentes a eles. Demorou um tempo considerável para acontecer isso com os glicopeptídeos, então foi muito utilizado por um longo tempo como única opção para bactérias resistentes. Em 2002, então, nós tivemos em Detroit o estáfilo resistente à vancomicina, e daí sim sedimentou-se, né, clareou esse mecanismo de resistência. Muito bem, os glicopeptídeos então, evidentemente pela nefrotoxicidade, mesmo que seja pequena na teicloplanina, né, mas evidente na vancomicina, precisam de ajuste de dose com clearance renal. A dose é por quilo do paciente estipulado, e se tiver uma alteração na função renal, também é ajustada a dose dos medicamentos desta classe. Aqui mostra um pouco, né, a forma de ligação, né, o alvo de ligação dos glicopeptídeos, então vão impedir a ação das enzimas que compõem também a parede de peptidoglicanos, mas vão se ligar naquela estrutura deala-deala. Então qualquer alteração na síntese dessa estrutura vai alterar também a ação da vancomicina. Então é uma forma de resistência sintetizada de maneira diferente a deala-deala. Teicloplanina, então, e vancomicina. Teicloplanina, menor nefrotoxicidade, não necessita de monitorização sérica. Na verdade, alguns hospitais que têm monitorização farmacocinética bem estabelecida, a vancomicina é uma grande candidata, uma importante candidata a fazer monitorização. A teicloplanina não necessita disso, então não precisa essa monitorização sérica. Menor irritação local, né, no uso EV intramuscular, meia-vida mais longa, uma comodidade maior posológica, mais lipofílico, então se difunde mais pelos tecidos. Então várias vantagens da teicloplanina, mas o custo é muito maior que a vancomicina e por isso que é muito mais utilizado a vanco.
não penetra no sistema nervoso central, então, e tem um efeito muito mais caro, um preço muito maior que a vancomicina. Então nós temos ali os cocos gram-positivos como os principais alvos dessas classes iniciais, né, de penicilinas e glicopeptídeos, e o principal deles, sem dúvida nenhuma, pessoal, é o Staphylococcus aureus. Se você está criando um ciclo de estudo onde você está preenchendo os flashcards, né, que eu orientei em outra aula, que eu falei de ciclo de estudo, né, com os dados da apresentação da aula de hoje, provavelmente você já preencheu as características das drogas, das penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos, e também agora glicopeptídeos, e agora você pode preencher o flashcard das bactérias, estáfilo, né, tanto aureus como epidermis, os enterococos também e outros cocos gram positivos. Então o estáfilo, ele pode produzir, o Staphylo aureus, por exemplo, pode produzir toxinas, pode invadir e destruir tecidos e normalmente ele vai contaminar então pele, partes moles, pode causar pneumonias, endocardite, se caso ele tiver uma ação sistêmica, osteomielites de maneira mais raro, mas pode acontecer, miosites e infecções intestinais. Hospitalar, né? Principalmente ele é um agente causador de infecções do tipo pneumonia, infecções de sítio cirúrgico e também de corrente sanguínea. Já o epidermis está mais presente na nossa pele, então ele vai causar infecções de pele, partes moles, próteses, catéteres, né, dentro do hospital, porque tem mais aderência em tecidos sintéticos. O estáfilo, então, agora vocês vão colocar lá atrás do flashcard do Staphylococcus aureus, né, principalmente, né, todas as classes de fármacos que podem matar essa bactéria, que tem ação bactericida sobre ela, desde que ela não seja resistente, lembrando disso, né? Então podemos botar lá beta-lactâmicos, as penicilinas, oxacilinas, cefalosporinas de todas as gerações, menos a segunda geração, carbapenêmicos, né? Lincosaminas, sulfonaminas, rifamicinas, quinolonas, classes que nem estudamos na aula de hoje, mas é importante colocar atrás de um flashcard, de um resumo do estáfilo, para depois entender por que essas classes também acabam sendo opção para o tratamento de infecções por S. aureus. Muito bem, e ela vai sim apresentar resistência. O Staphylococcus é a bactéria que mais traz resistência bacteriana nos dias de hoje. Ela vai ser causadora, então, de infecções tanto hospitalares quanto comunitárias. A resistência dessa bactéria é mais relacionada nas infecções hospitalares, mas a comunidade também sofre com essas bactérias e tem alguns fatores de risco que possibilitam a resistência. Primeiro, hospitalização prolongada, mais que 7 dias, internação em unidade intensiva, procedimentos cirúrgicos intra-hospitalares, evidente, né? Terapia antimicrobiana prolongada, distanciando o desfecho, né? Esquema dialítico, internações frequentes no último ano e uma lesão dermatológica extensa, onde vai ter mais presença mesmo do agente contaminante. Então, alguns fatores de risco para desenvolver a chamada MRSA, ou Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, que lembram, né? Foi uma penicilina produzida anti-estáfilo. Logo em seguida já foi, então, descoberto essa resistência. Então, a MRSA começou a ser tratada com glicopeptídeos, com sulfametoxazol mais trimetropina, quinolonas e clindamicina e outras, né, como a gente viu naquele quadrinho antes, né, com todas as classes que tratam estafilococcus. Porém, também desenvolveu resistência à vancomicina, surgindo uma nova cepa resistente chamada de VISA, ou Staphylococcus resistente à vancomicina, né? E daí nós temos poucas opções. O que vai ser utilizado para tratar doenças por essa infecção multiresistente? Linezolida, tigecyclina e daptomicina, medicamentos muito avançados, né, no tratamento de infecções multiresistentes. Além dos cocos gram-positivos, nós temos então, do estáfilo, nós temos o Streptococcus e o Enterococcus, não podemos esquecer. O Strepto, nós temos 3 principais, o Strepto pyogenes, pneumoniae e agalactae, e essas três espécies de Streptococcus causam desde faringites, otites até o risco de sepse neonatal.
Aquela dor de garganta intensa, com muita dor mesmo, febre alta, normalmente está relacionado com faringites estreptocóccicas. E daí nós vamos ter ação principalmente de penicilinas, como a bezetacil, sobre a infecção desse agente etiológico. Os enterococos, nós temos aí o Enterococcus faecalis, em torno de 90% das infecções em comparação ao Faecium no nosso organismo. São bactérias que causam infecções intraabdominais, em torno de 10% das infecções intraabdominais são causadas por enterococos, em UTIs, principalmente por contaminação de fomites, no peritônio, no trato urinário, tecido cardíaco, bacteremias e feridas cirúrgicas. Ele é um patógeno oportunista, o Enterococcus. Lembrando que foi um dos grandes causadores da reação de resistência à vancomicina, passando a partir do plasmídio para outras bactérias e causando outras infecções resistentes, que não por ele, mas por outros agentes etiológicos. Quais são os fármacos que vão atuar sob estrépito, né? Principalmente as penicilinas. Penicilinas são as benzilpenicilinas, mais importante ainda. Mas oxacilina e algumas cefalosporinas e os carbapenêmicos também atuam sob estrépito. Quando nós falamos do estrépito piógenes, a penicilina G, benzatina sempre vai ser escolha, desde que não seja alérgico às penicilinas. Claro, aí nós temos até outras classes como de macrolídeos, como a eritromicina, para tratar infecções por estreptococcus. No Strepto pneumoniae, nós temos então penicilina G, macrolídeos, que é uma classe diferente com outro mecanismo de ação envolvendo síntese de proteínas, né, como a eritromicina, a azitromicina, e outras além disso, se tiver resistência, podem ser utilizados como a tetraciclina e o clonfenicol. Menos utilizado hoje o clonfenicol devido a reações alérgicas do tipo aplasia medular, né, reações hematológicas graves, então menos utilizado nos dias de hoje. O Enterococcus, nós temos principalmente a ampicilina e a aminoglicosídeos, né? Olha só, aminoglicosídeo com mais efetividade, como gentamicina e streptomicina. Glicopeptídeos com uma ação bem importante sobre Enterococcus, desde que ele não seja resistente, né? Não seja um ERV, que é um Enterococcus resistente à vancomicina. E se tiver essa bactéria, quais são as opções? A tríplice de novo, né? Linezolida, tigecyclina e daptomicina são opções para bactérias resistentes como a ERV. Aqui mostra um pouco do mecanismo de resistência, né, do Streptococcus e do Enterococcus, né, pelo gene ERN, que vai gerar então resistência do estrepto, e o gene Van A e Van B, que é a resistência então do Enterococcus. Muito bem, pessoal. Bactérias então gram-positivas do tipo Coccus. Outras bactérias como Clostridium, Corynebacterium também vão ter efetividade dessa classe inicial de penicilinas, mas vão ter efeitos, vão sofrer ação principalmente de outras classes de antibacterianos e até outros agentes bactericidas, como por exemplo Clostridium tetani, que tem a toxina botulínica, né, a toxina tetânica, né, como a principal agente tóxico no corpo. E daí nós temos a vacina e a imunoterapia, né, e o anticorpo utilizado, tetanogama. O Clostridium botulinum, que tem uma muito grave reação pela toxina botulínica dentro do nosso corpo. Ou Clostridium difficile, que é invasivo, muito invasivo, a bactéria é muito invasiva e muito tóxica para o nosso intestino. Clostridium perfringens, que causa também uma reação invasiva e uma toxina necrosante, né, podendo causar então até situações gangrenosas no nosso corpo. Tem menos efeito das classes farmacológicas que nós vimos até agora, mas tem tratamento específico. Como por exemplo, então, nós temos essa liberação então do Clostridium botulinum, dessa toxina que é a tripsina, podendo causar botulismo. Ela tem o principal agente então utilizado agentes que aumentam a acetilcolina para voltar à contração muscular e soroterapia. Então não é muito utilizado então fármacos bacterianos, né, antibacterianos. O Clostridium tetani é utilizado então o tetanogama, que é o soro antitetânico, ou a vacina, né, a vacina antitétano, que é uma
possibilidade de prevenção muito prévia, né, do risco da infecção por essa bactéria. O Clostridium perfringens, então, é utilizado penicilina G, metronidazol, macrolídeos, ampicilina. Então, se vocês estão criando as fichas que eu orientei fazer das bactérias, podem listar aqui os principais agentes que vão tratar infecções por essas bactérias para ficar mais fácil. E do ladinho vocês colocam lá a causa, né? Qual o tipo de doença causado por essa bactéria. Clostridium difficile, então, é um dos mais importantes causadores de diarreia hospitalar. Também tem antibiótico terapia possível para infecções por esse tipo de Clostridium, principalmente metronidazol e a vancomicina, daí sim tem ação sobre esse gênero de bactéria. Corynebacterium, né? Principalmente aqueles que vão causar, que é o Corynebacterium diphtheriae. Tem vacina, né? Tem a possibilidade de vacina, principalmente na imunização, mas a eritromicina pode ser utilizado também no tratamento dessas doenças, né? A vacina tríplice, né, de difteria, tétano e pertussis vai conferir proteção a infecções por Corynebacterium diphtheriae, tétano, né, e também a pertussis, que vai causar coqueluche. Então essa vacina tríplice viral, tríplice bacteriana, vai proteger o organismo e por isso que não tem tanto a necessidade de utilizar antibacterianos no tratamento dessas doenças. Então olha só, pessoal, é muito interessante a gente estudar primeiro a classe dos antibacterianos. Claro que eu fui muito rápido, falei muito rápido dessas classes. Na nossa plataforma de aula é muito mais aprofundado, mas é importante ter essa ideia, que não tem como dissociar o efeito, o estudo do agente etiológico do agente farmacológico. É praticamente impossível você conseguir estudar antibacterianos sem saber a origem da infecção. Então, uma vez que você consegue criar o link entre o medicamento, o agente causador e a doença que foi originada, você consegue entender de fato o uso do antibacteriano e também a resistência que pode acontecer pela bactéria e o mecanismo de ação das drogas. Então, nessa aula, falamos basicamente de beta-lactâmicos, glicopeptídeos, algumas bactérias, né? Desde Clostridium, Corynebacterium e os principais cocos gram-positivos, como Strepto, Staphylo e Enterococcus. E na próxima aula, vamos falar de outro mecanismo totalmente diferente, que não vai agir na síntese de parede celular, na síntese da camada de peptídeo glicano, e sim vai agir na síntese de proteínas, através de uma ação direta sobre o ribossomo. Então, até a próxima aula.